Pessoal, existe uma discussão desde as últimas eleições em torno do denominado abuso do poder religioso, que voltou à cena após a fala do ministro Edson Fachin, que no TSE propôs, já para o pleito de 2020, o reconhecimento de um tal ilícito chamado de abuso de poder religioso, onde o culpado seria punido até com a cassação do mandato. O ministro tem um vasto conhecimento jurídico e brilhante carreira acadêmica, mas até os mais eruditos se equivocam. E como cristãos, somos forçados a nos posicionar e a divergir, pois a tese do abuso de autoridade religiosa não tem absolutamente nenhum respaldo na nossa legislação. O denominado crime de abuso de poder religioso afronta a Constituição, que tem um dos seus fundamentos no artigo 1º, o pluralismo político, e inclui entre os direitos e garantias individuais, no artigo 5º, que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. A Carta também adota o modelo da colaboração ao vedar que o poder público crie distinções entre brasileiros ou preferências entre si. É o que diz no inciso 3º do artigo 19. A tese está amparada em uma visão equivocada, que tenta excluir as pessoas de fé do debate público. O Estado é laico, não laicista e nem militante ateísta. Logo, não se pode querer colocar quem tem fé e a assume para fora da discussão pública. Em 2017, vale lembrar que o próprio TSE decidiu que nem a Constituição e nem a legislação eleitoral contemplam a figura do abuso do poder religioso. Porque, afinal, o Congresso Nacional jamais criou essa figura específica. Se o Judiciário criasse esse crime eleitoral, haveria um ativismo inaceitável, com mais uma invasão das competências do Legislativo, além do desrespeito ao próprio texto constitucional. Além disso, a tipificação do ilícito eleitoral em face somente dos religiosos tornaria flagrante uma discriminação negativa que podemos chamar, nesse caso, de perseguição religiosa. Não há debates dessa natureza aplicados sobre outros setores da sociedade. Ainda que possa haver algum tipo de excesso, ou até mesmo algum tipo de coação para direcionar os votos dos eleitores de outros grupos, dificilmente será levantada a hipótese da existência do abuso de poder feminista, abuso do poder ambientalista, abuso do poder ruralista ou abuso do poder sindicalista. Por que nesses grupos a influência é simplesmente considerada legítima ou um simples exercício da liberdade de pensamento e convicção filosófica e os religiosos não? Por que acham que nós não temos o direito? Se os religiosos fossem proibidos de falar sobre votar em quem compartilha seus valores,
o TSE teria que vetar manifestações de artistas, de jornalistas, de jogadores de futebol, intelectuais, professores e tantos outros grupos. Ou seriam, na concepção dessas pessoas, os religiosos, uma categoria inferior de cidadãos? Porque só alguns têm que ficar amordaçados? Todos podem falar sobre política, menos os religiosos? É isso que querem dizer? Por acaso querem criar uma sociedade de castas aqui no Brasil? Querem com isso dizer que religiosos são escórias, são incapazes de abordar temas complexos e fundamentais para o país? Isso chega, na minha concepção, a soar ofensivo. A quem interessa calar quem tem fé? Ou será que, na falta de credibilidade e argumentos para obter os votos de pessoas religiosas, alguns preferem resolver o problema impedindo a voz de quem pensa diferente? Aliás, essa tal coação moral de natureza eleitoreira é muito mais frequente em universidades, em shows, em sindicatos, em associações, em ONGs, do que nas próprias igrejas. O Estado democrático de direito não admite tratamento diferente para liberais, progressistas ou para conservadores, ou para sindicatos, igrejas, artistas e ministros religiosos. Isso sim seria antidemocrático e configuraria um Estado fascista. A defesa do abuso do poder religioso é fundamentado por uma visão distorcida e preconceituosa sobre as pessoas religiosas, como se fossem as pessoas religiosas débeis, facilmente manipuladas por seus líderes. Também passa a ideia de forma um tanto arrogante de querer tutelar as pessoas, como se o Estado, através dos seus sábios, tivesse mais capacidade de raciocínio do que as próprias pessoas do povo. Por que acham que as pessoas são tão ignorantes assim? Essa é uma ideia que despreza a autonomia dos indivíduos. Michael Sandel, professor de Harvard, observou que as pessoas encaram a disputa política a partir das suas visões de mundo, de uma forma legítima. Alguns cidadãos eles extraem da sua vida a sua visão de mundo a partir da sua religião. Segundo Sandel, embora seja aparentemente uma medida de tolerância pedir aos cidadãos democráticos que abandonem suas convicções morais e religiosas ao entrar na esfera pública, isso evidencia, contrariamente, uma falsa neutralidade na discussão de questões públicas. De acordo com esse autor, em vez de evitar as convicções morais e religiosas que nossos concidadãos levam para a vida pública, deveríamos nos dedicar mais diretamente a elas. Às vezes, quem sabe, desafiando-as, contestando-as, às vezes ouvindo-as e aprendendo com elas. Por que não? Todos têm muito a ensinar. O próprio Supremo Tribunal Federal, na ADPF 548, garantiu a livre manifestação de ideias em universidades durante o período eleitoral, cassando atos que proibiam o debate no ambiente acadêmico.
A pergunta que eu faço é por que dentro das igrejas e dos templos de qualquer culto, tal garantia não pode ser aplicada? Estudantes e professores universitários têm mais direitos do que os religiosos que não participam de alguma universidade? A fé faz de alguém um cidadão de segunda classe? O TSE não pode legislar, isso é antidemocrático. Só quem se submeteu ao crivo do voto popular pode criar normas gerais. 11 ministros, mesmo que bem intencionados, não podem querer ocupar o lugar de 513 deputados federais e 81 senadores, os quais eles sim têm legitimidade para criar leis. No Congresso, há negociação, debate, representatividade social, que não existe no STF. Há mandatos, os quais garantem maior respeito ao povo. Por fim, há controle posterior, o que garante o equilíbrio dos poderes e a chance de correção de eventuais erros. Quando os juízes legislam, aí sim é que temos abuso de autoridade. Os limites eleitorais, obviamente, devem ser respeitados e coibidas as propagandas irregulares dentro dos templos. Eventuais abuso de poder econômico e dos meios de comunicação, quando usados por alguma determinada religião. Mas isso deve ser feito dentro das regras eleitorais, não através da criação de algum tipo específico que criminaliza a política no âmbito religioso. O voto do ministro parece querer suscitar a velha e ultrapassada afirmação de que política e religião não se misturam. Desmond Tutu, ganhador do Nobel da Paz em 1984, ele disse que não há afirmação mais política do que dizer que política e religião não se misturam. O judiciário não pode criar lei, e se pudesse, jamais uma que discrimina e acaba por perseguir quem tem valores religiosos. Isso viola a Constituição, o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu sinceramente e respeitosamente espero que o TSE não queira tornar lei esta equivocada tese acadêmica que não sobrevive à luz da própria lei magna. O que seria ativismo equivocado, discriminatório e inconstitucional. Pois o TSE já prevê todas essas coisas. Eu sou o pastor Silvio Daniel, eu sou gestor público, sou pré-candidato a vereador em Caxias do Sul e gostaria de saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários, pois o ministro Fachin deu a entender em seu discurso que se você professa alguma fé religiosa, que você é um sem noção, manipulável, que você precisa da tutela do Estado. Eu quero saber se você concorda com ele, se sim ou não e por quê. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe e da minha convicção eu digo, gostaria de ouvir a tua opinião, mas eu sou um cidadão brasileiro como qualquer outro e eu não admito, não aceito ter os meus direitos tolhidos. E eu quero, sim, que todos os cristãos, todas as pessoas que professam alguma fé,
se manifestem a respeito disso, porque isso é inconstitucional. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, obrigado pela atenção de todos. Vem aqui no comentário, deixa os teus comentários. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos entender, vamos raciocinar. Tudo de bom para vocês. Um forte abraço do pastor Silvio Daniel.